Boa tarde. Estamos aqui para fazer a leitura da Palavra de Deus, aí no Evangelho, no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 4, no versículo de 1 a 13. Dando continuidade a Paraxá, 46º dia. Estou lendo a Bíblia judaica e também pegando referência na Bíblia pentecostal e vendo aí uma enciclopédia. Então, essas minhas referências bíblicas. A gente pode observar que com o passar do tempo, as pessoas foram adaptando as Bíblias. Em cada capítulo, o homem coloca um título. Isso nos ajuda muito. Você vê que a maioria dos evangelhos, ele tem um título para nos facilitar a leitura e o ensinamento. E ali tem princípio, meio e fim. Não precisa você estar preocupado, preocupada, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Basta você ir preenchendo com as perguntinhas: o que, quem, quando e porquê. Se torna simples a leitura. Mas antigamente não era assim. Os escritos não eram assim, não vinham com títulos. Vamos estar lendo aí no Mateus, na Bíblia judaica, no capítulo 4, versículo 1. Então o Espírito levou Yeshua, ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Yeshua ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: o Tanakh diz, ou seja, as Escrituras diz. O Tanakh é a Bíblia hebraica e é considerada a palavra divina e a base da fé judaica e da fé cristã. Ele contém a história do povo judeu, suas leis e seus ensinamentos, com estudo, referências pelos próprios judeus de todo o mundo. E por nós cristãos, né? Você vai pegando sua Bíblia e vai aí fazendo a leitura, vai procurando as palavras difíceis e vai estudando, meditando, pesquisando, como o Dr. Lucas, como todos os profetas, que são bons bereanos, bons estudantes, que são aplicados. Continuando aí, o Tanakh diz, as Escrituras dizem: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Adonai. Então o adversário o levou à cidade santa
e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é o filho de Deus, disse, pule, porque o Tanakh diz, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles os sustentarão com suas mãos, para que você não fira os pés nas pedras. E Yeshua lhe respondeu, mas ele também diz, não ponha Adonai, seu Deus, à prova. Mas, uma vez, o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo, entrou com toda a sua glória, e lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Yeshua lhe disse, retire-se, Satanás, porque o Tanakh diz, adore Adonai, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o adversário o deixou, e anjos vieram e o serviram. Quando Yeshua ouviu que Hosanna tinha sido preso, voltou para Galil. Ele deixou Nazaré e foi morar em Quefar, Nashum, uma cidade à beira do lago, na região fronteiriça entre Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para cumprir o que disse Yeshayahu, o profeta. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do lago, além de Galil, dos Goíns. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam naquela região, na sombra da morte, raiou a luz. A tentação de Jesus por Satanás, pelo adversário, o adversário das nossas almas, foi uma tentativa de desviá-lo da perfeita obediência a Deus. Você pode ver que ele, em cada caso, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus. Ao invés de se submeter à palavra do adversário, que podemos aprender como da tentação de Cristo. O adversário, Satanás, é o maior inimigo do cristão. Então, o cristão deve ter consciência disso. Aprender com Jesus através dessas palavras. Que a guerra não é contra carne, não é contra homem, mas sim a guerra é espiritual, contra o poder do adversário, contra o poder do maligno, em lugares celestiais, em lugares invisíveis. Porém, é real. Assim como esse mundo aqui nós conseguimos ver, essa guerra espiritual, ela se dá no mundo invisível. Sem o devido preparo e emprego da palavra de Deus, o cristão não tem força de vencer o pecado com suas tentações. Devemos usar a palavra de Deus para vencer as tentações.
Somente mediante a palavra de Deus que vamos vencer essas tentações. Por esse motivo, nós precisamos memorizar a palavra de Deus e guardá-la no coração e guardá-la na mente, que no momento oportuno ela vem à lembrança, e em nome de Jesus nós repreendemos as tentações e todo o mal. Devemos meditar na palavra de Deus todo dia, todo instante, para memorizar dia e noite. Precisamos repetir, como ensina uma criança a andar, como ensina uma criança a falar, como ensina uma criança a escrever. Devemos colocar versículos na parede da nossa casa, até mesmo ali no vidro do banheiro, quando você estiver escovando os dentes, fazendo sua higiene pessoal, você está memorizando. Para então, quando você for tentado, você consiga reconhecer e obedecer a Deus, e quando vem o impulso da tentação, você possa obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz à mente aquelas palavras e você usa em nome de Jesus. Eu te expulso. Chama o nome do mal, daquilo que está te tentando. Vem à mente coisas ruins, em nome do Senhor Jesus, eu expulso esses pensamentos maus. Pela raiz, arranca. E o Senhor entra com a cura, o Senhor entra com poder e glória e graça, te ajudando a passar por essa tentação. E também esteja atento, vigiando, orando, jejuando, se santificando, glorificando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Todo o tempo. O jejum que Jesus fez, 40 dias. Jesus, ele jejuou esses 40 dias, depois ele teve fome. Foi tentado pelo adversário. Cristo absteve-se de alimento físico, mas ele tinha o alimento espiritual para a sua alma, para combater com a própria palavra de Deus e expulsar Satanás dali. Ficar 40 dias sem comer é capaz, você pode fazer também. Eu já fiz 2 vezes esse jejum. É uma luta, é uma guerra, mas o Deus Adonai, ele nos dá vitória. Porém, não podemos ficar sem beber água, porque o rins entra em colapso. Não faça isso. O seu corpo começa a perecer. Ali Jesus fez jejum de pão e não de água. Glória a Deus. Toda vez que ele fala, está escrito, Satanás empregou a própria palavra de Deus com finalidade de fazer com que Jesus viesse a pecar.
Às vezes a pessoa que esfriou na fé, a pessoa que é descrente, a pessoa que um dia esteve ao nosso lado, estudando a palavra de Deus, cheio de fé, a pessoa esmoreceu, se desviou do caminho. Elas próprias chegam para nós usando as Escrituras com a intenção de nos persuadir a desistirmos. Porém, nós sabemos as coisas impróprias que não podemos cometer, porque está nas Escrituras. Não devemos contender com essa pessoa. Ela não quer ouvir a palavra, ore pela pessoa. Satanás, ele é astuto. O adversário de nossas almas, ele é astuto. Ele foi um anjo elevado, criado, perfeito e bom. Foi designado como ministro junto ao trono de Deus. Porém, num certo tempo, antes de o mundo existir, rebelou-se e tornou-se o principal adversário de Deus e dos homens. Ele queria o lugar de Deus. Então ele se corrompeu antes que o mundo existisse. E na sua rebelião contra Deus, arrastou consigo uma multidão de anjos das ordens inferiores, que talvez possam ser identificados após sua queda como os demônios ou os espíritos malignos. E eles andam aqui, a toda hora nos tentando. Aquele que não vigia cai. Satanás e muitos desses anjos inferiores decaídos foram banidos para a terra e sua atmosfera circundante, onde operam limitados segundo a vontade permissiva de Deus. Deus permite que Ele nos tente, mas não há tentação que você e eu não possamos resistir. Devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós. Ele é chamado também de serpente. Provocou a queda da raça humana. O império do mal, sobre o qual Satanás reina, é altamente organizado e exerce autoridade sobre regiões do mundo inferior. Os anjos caídos, os anjos perdidos e no mundo em geral. O que chamamos de demônio territorial. Ele age no território da sua casa, onde você deixa a porta aberta, e ele tem um limite ali. Existe o demônio territorial dentro da sua casa, existe o demônio territorial da região, dos limites da região onde você mora, aí da sua comunidade, do seu estado. Você sabia que cada estado brasileiro tem um demônio territorial que age? E quando você se desloca de uma região para outra região, você deve pedir a Deus para ir na frente, quebrando as cadeias, quebrando as correntes, colocando por terra toda a obra do maligno, e que você, para atravessar de uma região para outra região, você peça permissão a Deus
para que ele esteja expulsando na frente aquele demônio territorial daquela localidade? Sim, meus amados, existe o demônio territorial. Mas nosso Deus, Ele é que opera. E operando Deus, quem impedirá? Por isso devemos orar, por isso devemos jejuar. Quando nós formos sair de casa, em paz eu saio, Senhor, e volto, porque o Senhor vai comigo, o Senhor está comigo. Jesus, ele veio à terra com a finalidade de destruir as obras de Satanás, de estabelecer o reino de Deus e de livrar o homem deste domínio da serpente, do inimigo das nossas almas. Cristo, pela sua morte, pela sua ressurreição, derrotou Satanás e ganhou a vitória final de Deus sobre ele. Essa vitória ocorreu ali na cruz do Calvário, quando ele nos concedeu e nos reconciliou o direito de sermos filhos de Deus, de termos direito de irmos morar no céu. Aquele que é obediente, aquele que se santifica, aquele que ora, aquele que faz as coisas que diz na Tanakh. No fim da presente era, Satanás será confinado ao abismo durante 1000 anos. Está ali relatado em Apocalipse capítulo 20, versículo do 1 ao 3. E depois disso ele será solto por 1000 anos, numa tentativa derradeira de derrotar a Deus. Seguindo-se sua ruína final, que será o seu lançamento no lago de fogo. Ele vai ser preso, vai ser capturado e vai ser lançado no lago de fogo. Satanás atualmente ele guerreia contra Deus. Ele guerreia contra mim, ele guerreia contra você, procurando desviar-nos da presença de Deus, procurando desviar nossos passos, de sermos leais a Deus, de sermos leais a Jesus Cristo, de seguir os ensinamentos de Jesus, colocando confusão na cabeça, na mente do homem. Ele fica tentando toda hora para nos fazer pecar e viver segundo o sistema deste mundo. Você está vendo aí como é que o mundo está? As pessoas não aceitam Jesus, não têm o temor de Deus, perderam totalmente o temor de Deus. Então por que você vai contender com essas pessoas? Não, nós temos que orar. Pedir a Deus misericórdia e graça para que essas almas venham ser salvas. Para que elas venham ganhar a paz no coração. Para que elas possam também conhecer Jesus e para que eles venham aceitar, receber o Senhor Jesus, para ir morar no céu. Não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue. Satanás às vezes vem com uma bandeja que parece saborosa, mas na verdade ele está armando laço para você. Com viagens, com programações
de brilhar os olhos. E aí você deixa ser fisgado por ele. Por isso o Senhor fala, vigiai e orai. Vigiai está no primeiro lugar. E orai. Mas toda oração, é orar com ação. A igreja precisa realizar o evangelismo. Eu preciso buscar o Deus dentro de mim, o Deus pessoal, tirar de dentro do meu coração altares estranhos. Que altares estranhos são esses? O orgulho, a mentira, a falsidade, tudo aquilo que não agrada a Deus. Fazendo um exame de consciência. Falar, Senhor, o que tem dentro de mim que não te agrada, vem arrancar pela raiz e você recebe. Porque você está pedindo com fé. Você se humilhou, se prostrou na presença do Pai. E Ele vai te dar vitória. Devemos orar a Jesus, pedindo para Ele livramento dos poderes de Satanás. Devemos ficar alertas contra suas ardis tentações e resistir no combate espiritual, permanecendo firme na fé, porque se tivermos fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, se dissermos a esse problema, sai daqui, passa para acolá, ele sai. Em nome do Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus que devemos orar. Eu comprei um saquinho de semente de mostarda. É tão pequenino, olha só, você está enxergando aí? Olha, é tão pequenino. E eu mostro para as crianças que se nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, se nós dissermos aos problemas, sai daqui, ele sai em nome de Jesus. E as criancinhas estão aprendendo, estão glorificando a Deus, estão exaltando a Deus. Um solo fértil, o melhor momento de se plantar a palavra de Deus no coração da criança é desde o ventre da mãe, acariciando o ventre, falando palavras como Jesus, falar o nome dos profetas. A criança escuta. Você sabia que a criança conhece a voz do pai quando ela nasce? Conhece a voz da mamãe quando ela nasce? E aí ela já vai identificando as palavrinhas, Jesus. Você deve segurar no seu ventre e orar, abençoar as pessoas e plantar uma sementinha, um versículo bíblico. Memorize um versículo bíblico. Fique com ele ali na sua mente. Recite alto para você mesmo. Leia a Bíblia para você mesmo. Porque ela vem para o seu coração e ela vem para a sua mente. E no momento oportuno Deus vai te usar. Você crê nisso? Então seja forte, corajosa, corajoso. E Deus vai te abençoar. Que a misericórdia e a graça do Senhor esteja na sua vida neste dia de hoje. Deus vos abençoe. E boa tarde a todos.